Você falou um ponto, acho que muito importante. Em 81 eu não estava nem por aqui, eu cheguei em 82. Mas você já estava na cidade de Fortaleza. E quando você faz a leitura do cenário nacional, que é realmente uma transição, nós tínhamos também um cenário local aqui, que se dizia os coronéis, né? E aí teve essa manifestação dos jovens empresários, que aí daí para frente surgiu o Tasso Gereissati e tudo mais. Você consegue ter uma leitura, uma lembrança sobre tudo dessa transformação? Por quê? Porque é impactante para os cearenses, né? Esse registro aonde o PSDB, que não era nem PSDB, era MDB, né? PMDB, onde ingressou o próprio Tasso, o próprio Ciro, teve essa geração mudança e tal. Você consegue enxergar esse momento do estado do Ceará? Tem lembrança? Eu vivenciei todo esse momento, porque esse momento estava dentro da minha casa. A mesma renovação que estava tendo na cidade de Fortaleza com a Maria Luísa, eu estava acompanhando a renovação no estado, com, inclusive, meu pai migrando do PDS para o PSDB. E com as novas lideranças que passaram a surgir, lideradas pelo senador Tasso Gereissati, com um discurso modernizante no estado. Isso combinava com aquele momento na minha vida. E te empolgava, assim, tu... Claro, super empolgado, na verdade, vibrava com tudo aquilo, com toda aquela transformação que estava acontecendo, com as novas liberdades que estavam surgindo, com o fim da ditadura. Eu sempre fui uma pessoa, Rubão, primeiro, eu assistia todos os jornais, desde manhã até de noite, assistia todos os jornais, principalmente, claro, naquela época tinha um domínio muito grande da Rede Globo. Muito mais forte. Era mais forte. O Jornal Nacional assistia todos os dias. O Fantástico, na minha casa, era um evento. Todos nós parávamos para assistir o Fantástico. E eu lia diariamente o jornal O Povo e o Diário do Nordeste. Todos os jornais. Principalmente a pauta política. Mas eu me interessava por tudo. Então, lá em casa, a gente tinha essa preocupação em acompanhar a política, em acompanhar as mudanças, em acompanhar a transformação que estava ocorrendo, não só aqui na cidade de Fortaleza, mas no estado do Ceará e no Brasil, porque era um momento de transição, de mudança de mentalidade, inclusive. E era interessante porque esse debate, essa mudança de mentalidade, acontecia dentro de casa, os valores se alterando entre o processo de formação das minhas irmãs e o meu, já diferente, meu e da minha irmã mais nova. E o contraditório vivendo dentro de ti. E aquelas contradições dentro de casa, das minhas irmãs mais velhas, com nós mais novos, dos meus pais ainda mais velhos, com as minhas irmãs e com o debate era saudável? O debate era saudável, mas tinha conflito, tinha contradição, né? Tinha em determinados casos proibições de fazer isso, não fazer aquilo, né? Tinha limitações e tinha, claro, uma adaptação ao mundo urbano. Veja, nós vimos de uma realidade de um povoado muito pequeno, que viviam aproximadamente 500 pessoas naquele período, lá em São Nicolau, para uma realidade, para um grande centro urbano que era a cidade de Fortaleza. Já foi um impacto ali, já não foi? Um impacto gigantesco, muito grande nas nossas vidas, né? Imagina. Em termos de modos de vida, em modos de ser, de pensar, de sentir, mas foi determinante para que a pessoa que eu sou hoje, né? Então, eu acho que foi essa riqueza que eu pude vivenciar, essa experiência que eu pude ter de um mundo em transformação, de uma sociedade em processo acelerado de mutação, foi fundamental para que eu pudesse fazer as escolhas da minha vida e dentro dessas escolhas, claro, a política ser sempre um horizonte. Então eu vivenciei muito esse processo com o senador Tasso Gereissati, hoje senador, mas na época governador. Mas você vê o que é o destino. Naquele tempo você já tinha essa familiaridade e quis Deus ou o destino lhe colocasse exatamente nesse ponto na qual você hoje representa, que nós vamos chegar lá. Mas aí nesse período da universidade, aí esse sentido, porque às vezes a gente busca aquele sentido, aquele desejo, e ele não vem. Às vezes o desejo vem lhe buscar. No seu caso, a política foi lhe buscar? Eu acho que a minha trajetória, ela me levou
à política, né? Veja, dentro da universidade, eu primeiro me dediquei bastante aos estudos. Segundo, eu participei ali e participava da universidade, principalmente muito próximo da coordenação do curso de Ciências Sociais, da chefia de departamento. Eu me envolvia muito no curso, né? Cheguei a participar durante um pequeno momento do Centro Acadêmico de Ciências Sociais, mas estava muito mais envolvido, digamos assim, na universidade, com os movimentos relacionados com a produção do conhecimento, com as pesquisas, com a extensão universitária e com os debates, né? Eu organizei encontros dentro da universidade, né? E depois da universidade fui ser professor. E quando eu faço essa... quando eu vou professor universitário, professor universitário. Certo. E quando eu estava dando aula, eu nunca também me afastei, primeiro, de realizar trabalhos na arena pública e privada, certo, ao mesmo tempo em que eu comecei a participar, digamos, como um intelectual público, um intelectual que fala sobre um conjunto de assuntos relacionados com a economia, com a política, com a vida social, com os problemas vinculados à sociedade, violência, criminalidade, que eram temas que eu estudava na universidade, mas outros temas que correlacionados à própria cultura. Ou seja, eu comecei a ser um intelectual que participava ativamente do processo de formação da opinião pública. Então, cada passo desse era uma aproximação em direção à política, em direção ao campo político. Até que eu comecei, de fato, a atuar no campo político, né? Atuar no primeiro momento em bastidores e depois fui começando a assumir cargos de nomeação feitos justamente por projetos políticos.